falasse para a gente um pouco sobre a fundação de Anápolis, o nascimento dessa cidade, quem foram essas pessoas que fundaram, né, a nossa cidade, como surgiu. Né? Bom, a nossa cidade, como Anápolis, é desde 1907, né, 31 de julho, né, quando ela é elevada à cidade. Mas ela é mais antiga um pouquinho, né? A primeira referência histórica que se faz dela é de 1819. Um viajante francês que passou por aqui e falou sobre uma fazenda de Santana das Antas. Era uma fazenda de pouso de tropas, que naquela época, isso há 191 anos atrás, mais ou menos, 192, o comércio, não, o transporte, a logística era feita tudo em lombo das mulas, né, das tropas de mulas. E as cidades, então, mais antigas aqui de Goiás, Goiás Velho, na época chamada Vila Boa, Meia Ponte, Porto de Pirinópolis, Bonfim, Jaraguá, Bonfim, Silvânia, né? Essas cidades eram aqui do quadrilátero, né? E o comércio o transporte de pessoas de um lado para o outro era feito nessas mulas, entre essas cidades, né? E aqui ficava no meio desse quadrilátero e aqui serviu como um pouso de tropas. Nessas tropas, né? Uma fazenda que descansava esse pessoal, né? Os tropeiros, os que conduziam as tropas, para descansar, né? Ficar mais refortalecer, né? Vamos dizer assim, fortalecer para continuar a jornada, né? Refortalecer e continuar a jornada, né? Então era nesse sentido. Também para abastecimento dos animais, né? De água, etc. Bom, essa foi a primeira referência. Depois vieram outras referências, uma em 1824, depois outra em 1833, depois uma outra em 1844, todos viajantes que passaram por aqui e registraram, né, mostrando que era uma fazenda, né, um pouso de tropas, aí foi aglomerando, foi aparecendo um pequeno povoadinho, né, etc. Aí, a última referência é esse o Cunha Matos, foi em 1844, falou que aqui tinha pelo menos umas 7 casas já, aqui numa localidade, vamos dizer assim. Mas oficialmente aqui começa em 1870, oficialmente. Por quê? Porque na época era o chamado regime do padroado, era a igreja católica, né, que fazia as vezes do Estado, né, que era eles que faziam a divisão, a organização civil era a mesma que aquele eclesiástico. Então, no período colonial, 1500 a 1822, depois do período imperial, era a igreja, o regime do padroado, vigeu nessa época. E então foi esse regime, né, que estabeleceu tudo, que organizava a fundação de municípios, né, entre outras coisas, que institucionalizava a população do local, por exemplo. Os sacramentos, por exemplo, da igreja era que fazia com que as pessoas ficassem dentro da normalidade ali na sociedade, né, etc. Então já estava tendo um crescimento populacional aqui, urbano, né? E aí em 1870 fundou, né, o mito de origem de Anápolis foi com a fundação da Capela de Santana. Mas só que antes de falar disso, em 1859, a mãe do Gomes Souza Ramos, que é o considerado fundador de Anápolis, né, Ana das Dores de Almeida, em 1859 passou por aqui, né, umas tropas, né, com as mulas que veio lá de Jaraguá, para Bonfim, e ficou aqui nessa fazenda, né, nessa fazenda de Santana. E uma das mulas dela empacou, não queria sair. Essa é uma versão lendária, né? E aí, dizendo a lenda que ela tentou remover essa mula, não queria sair, aí ela teve a ideia de tirar as coisas da mala, da buraca, que é o nome que dá onde carregava, né, as coisas da mula. E dentro da buraca estava a imagem de Santana. E como ela era uma devota, e aqui já existia, desde mais antigo um pouquinho, anterior a 1859, novenas em homenagem a Santana, né, dos fazendeiros aqui da região.
Então ela achou como um desejo dessa santa permanecer aqui e prometeu para fundar uma capela aqui. Essa foi a lenda, né? Dizendo que é lenda, dizem que é lenda. Tem assim registros mesmo desse fato, né? Assim, o registro está documentado, né? Colocaram isso aí então. Mas aí foi repetindo, né? E só sei que 11 anos depois, em 1870, ele conseguiu o filho dela, por isso fundador de Anápolis, Gomes Souza Ramos, ele conseguiu fazer com que fazendeiros da região doassem para a Nossa Senhora de Santana terras para a construção da capela. E ali onde é a Praça Santana, a Igreja Santana naquela região. Era em trocamento mais ou menos de 4 fazendas ali, não é? E aí ele conseguiu. Foi o primeiro documento escrito aqui em Anápolis, na região onde hoje é Anápolis. Foi feito no cartório lá de Pirinópolis, né, na minha ponte. Na época a gente pertencia a Pirinópolis, essa região, né? E aí o documento chama Termo de Doação, foi em 25 de abril de 1870. Aí depois ele conseguiu construir essa capela só um ano depois, né, em 1871. Ele conseguiu erguer a capela, né? Foi em novembro, 3 de novembro de 1871. Esse ano mesmo vai fazer 140 anos da construção da capela. Aqui em Anápolis, que pontos você destaca assim, como pontos turísticos da cidade, pontos históricos? Os pontos históricos, tem o Estado, o governo, né, ele seja municipal, estadual, federal, tem a obrigação de preservar a memória histórica do município, do estado do país, né? E aí no caso aqui do município, em função disso, tem 8 leis, 8 patrimônios históricos, foram tombados por 4 leis municipais, né? Decretaram esses edifícios como patrimônio histórico da cidade. Então, assim, se perguntar quais são os locais de destaque, né, pelo menos do ponto de vista da história, são esses 8. Um deles é esse museu, que é o Museu Histórico de Anápolis, Alderico Borges Carvalho. Esse museu ele tem importância histórica porque aqui foi a casa do nosso primeiro prefeito. Na época chamava intendente, o coronel José da Silva Batista. É um outro personagem ilustre da nossa história, que é o considerado consolidador do município, coronel Zeca Batista. Aí o fundador, o Gomes Souza Ramos, e o consolidador, o José da Silva Batista, Zeca Batista. Aí essa casa aqui então, né? Aí tem outra ali na Praça Bom Jesus, né? Ali também onde é a Secretaria Municipal de Cultura. Ali foi a primeira prefeitura com sede própria aqui do município. Foi em 1938 que foi construído aquele edifício, Arte Deco, né? Aí tem um outro ali na General Jaquinácio, terceiro, ali o Mercado Municipal Carlos de Pina, também foi muito importante para a nossa história, por causa disso ele é tombado também, um patrimônio histórico. Quarto edifício ali na 14 de Julho com a Goiás, a antiga cadeia pública, onde hoje funciona a Escola de Artes Oswaldo Verano, Escola de Música, né? Ali também. Outra ali na Praça Americana Brasil, onde está o terminal, ali a estação ferroviária, né? A estação ferroviária, o prefeito José Fernandes Valente, que é o nome, ele teve uma importância enorme para a nossa história, do ponto de vista econômico e social, cultural também, porque trouxe muitas coisas da ferrovia, né? Então por isso foi tombado também com patrimônio histórico. Então quinto. O sexto é ali o Colégio Estadual Montesina Santana, o primeiro grupo escolar aqui de Anápolis. Tinha já escolas, mas escolas de nível fundamental, elementar, e só o grupo mesmo escolar foi esse lá, o Montesina Santana. Mas ele ficava ali na Praça das Mães, e depois, nos anos 30, que ele foi transferido para ali. E ele foi tombado então como patrimônio histórico. O sétimo ali no Colégio Couto Magalhães, ali em cima, ali como é o nome daquele bairro universitário, para aqueles, aquele lado ali, né? Aí a parte antiga, onde tem o auditório, Richard Sen que chama, né? Aquela parte ali, tombado também. E o oitavo, por fim, é a Casa JK, que fica lá no Aeroporto Civil, onde ocorreu um episódio muito famoso, assim, dentro da nossa história recente, politicamente falando.
foi a assinatura da ordem de serviço, né, para a construção de Brasília, o JK assinou lá, né, foi naquela casa lá. Então foi nos anos 50 que ela foi inaugurada, foi fundada, né, e mais ou menos nessa época. E ele foi tombado por causa disso. Nós estamos com propostas de fazer mais outros tombamentos também, aqui no município, isso para o ano que vem. Né? Tem outros edifícios que são representativos da nossa história, objetos, né? Bens móveis e imóveis que são representativos da nossa história também. Mas existem esses 8 edifícios considerados por lei como... De igual nesse povo, né? Nessa população, em toda a sua história, o que marca, o que nós temos de Anapolina. Então, bem pessoal, você vê assim. Bom, eu acredito assim que houve a transição dessa cidade interiorana mesmo, assim, pacata, para uma cidade mais moderna nos anos 30 aqui no nosso município, a partir da ferrovia. Mas, assim, nós estamos vivendo um outro momento agora também, né, e está sendo um momento assim, que está ocorrendo novas perspectivas. Nós estamos virando já não é metrópole, mas uma mentalidade muito maior, né, da questão urbana mesmo, está deixando esses ranços mais assim, interioranos, vamos dizer assim. Então é um pouco difícil perceber isso, mas eu creio que a Anapolina, aquele que é torcedor do Galo ou da Rubra, né? O pai era. Da Rubra, que tem os nossos edifícios aqui tombados com patrimônio histórico, é o que nos faz diferente de outros locais, né? Por isso eles são regulados por lei. É um dever do estatal preservar o patrimônio histórico, porque ele que nos dá identidade. A gente, lá em Goiânia, por exemplo, não tem um mercado municipal igual o nosso, não vai ter um museu igual o nosso. Então, nós somos anapolinos por causa desses edifícios também, né? Entre outras coisas, as nossas tradições também. Tem aí a questão imaterial, que é uma outra preservação que está ocorrendo, que é a preservar as tradições, as festas populares, aqui no caso da folia, tem a viola, tem a catira, né? Tem várias coisas assim que nos fazem diferente de outros locais também. Bairros aqui que são marcantes, o bairro Jundiaí, a Vila Jaiara, o bairro Jaiara, e entre outros locais também que carregam essa identidade anapolina também, né? Entre outras coisas. Sandro, muito obrigado. Tá joia? É um prazer para a gente que está levando um pouco desse conhecimento e até mesmo nos conhecendo, que a gente acaba que se conhece quando se conhece a nossa história. Certinho. Então, tá bom. O que a gente está achando de Anápolis? Eu acho que está sendo uma experiência fantástica. Eu já tinha um pequeno conhecimento da cidade. Tem pessoas conhecidas aqui, amigos que fiz na época, e alguns poucos ainda que reencontrei. E eu acho que a população anapolina, pelo que a gente está fazendo, o tipo de trabalho que a gente está tentando fazer, a gente tem recebido um apoio assim, fantástico. Universitários, intelectuais, pessoas, escritores mesmo, deixam livros em consignação, outros escritores anapolinos. E isso tem trazido assim, um enriquecimento para a gente mesmo, em relação ao conhecimento das pessoas e dos contextos dos livros. A gente vai aprendendo também, a pessoa comenta uma coisa, você já tem uma noção do que é aquele livro e tal, exatamente. Então, aí você vai somando as coisas. E realmente tem sido gratificante mesmo.